Você Réplica. defende, portanto, Então, que vamos lá. quem paga imposto, que é o que sustenta a universidade, pague de novo. Porque quem paga imposto é o que gera receita do Estado. A universidade pública, ela é sustentada pelo imposto que todos paguem. Aí você está defendendo que alguns paguem de novo. O problema é que esse papinho de só começa com alguns. É sempre assim. É só para começar, é só para colocar a cabecinha. É sempre assim. E depois já viu, generaliza para tudo e privatiza, mano. Tem que assumir, cara. Você quer cobrar 2 vezes e abrir caminho para privatizar a universidade. Só que sem universidade, esse país, que já está difícil, vai ficar inviável. Não tem desenvolvimento sem ciência, sem tecnologia. Não, vamos lá, Orlando. Você está dizendo que eu estou defendendo uma coisa que eu não estou defendendo. Então você e mais defende. do que isso, você quer falar de privatização de universidade? Você foi ministro de um governo que fez ampliação do acesso ao ensino superior com universidade privada. Foi graças ao governo do qual você foi ministro que 74% dos alunos hoje do ensino superior estão em instituições privadas. O PT fez 2 programas de financiamento e de pagamento de bolsas para universalizar a educação superior, não por meio da universidade pública, mas por meio da universidade privada. Se hoje 74% dos alunos estão em universidades privadas, é graças ao Partido dos Trabalhadores. Então por quê? Por que essa demonização da iniciativa privada, sendo que não é nem isso que eu estou defendendo? O que eu estou defendendo é que o mais rico pague. O mais rico pague. Olha que o povo tá vendo que você É que o mais rico pague na pública. Ô, mano, falar uma coisa pra você. O governo Lula abriu mais vagas nas universidades públicas do que toda a história do Brasil antes. O governo Lula abriu novas universidades públicas num número maior do que todos os governos do século passado somados. O governo Lula criou o maior sistema de institutos federais de ensino da história do Brasil. Foi a maior expansão do ensino técnico do Brasil. Mas o governo Lula também utilizou as instituições privadas para dar acesso a mais pessoas. Então não tem contradição. Ou você é contra a existência de atividade privada na educação? O governo Lula cresceu como nunca o ensino público, técnico, tecnológico e o ensino superior. Foi o maior orçamento da história da educação e das universidades no governo Lula. E também houve expansão do ensino privado. Então, mano, não vem que não tem. Você que é ligado aos partidos que apoiam o Bolsonaro, tem que responder por que vocês maltratam tanto as universidades e a escola do Brasil. Você sabe muito bem que sou um parlamentar de oposição. E um outro ponto é que, é verdade, o governo Lula, com o Dilma principalmente, mais do que o Lula, quadruplicou o investimento em educação. Agora, conseguiu a proeza de quadruplicar o investimento em educação, mantendo a gente na lanterninha do PISA. E endividando milhares e milhares de alunos com FIES, que foi um programa mal desenvolvido, justamente porque o sujeito ficou com a dívida ou não conseguiu continuar a faculdade, ou ele terminou a faculdade endividado e não conseguiu um emprego depois, porque se viu com a crise econômica do segundo mandato do governo Dilma. Ou seja, foi um programa mal desenhado. Eu não defendo a iniciativa privada pela iniciativa privada. A iniciativa privada precisa dar resultado. A iniciativa privada precisa ter um ambiente de competitividade. E não você apadrinhar meia dúzia de universidade e garantir um convênio com o Estado para ela ter receita própria sem ter de garantir qualidade para o aluno. Eu vivi para ver um cabra do MBL defender o controle pelo Estado da atividade privada no caso da educação. É o contrário. Eu vivi pra ver. É o contrário, Orlando. Quem fez o controle da iniciativa privada e selecionou meia dúzia de empresários da educação para receber esse recurso público foi os governos petistas. Foi o capitalismo de... O governo petista não é um governo socialista, não é um governo social-democrata, é um governo de capitalismo de compadrio. O pessoal tem lucro, mas quem tem colui com o Estado. Quem é amigo do rei. Quem não é amigo do rei... Quem tá gaguejando muito, vamos mudar de assunto, que ele gaguejou demais. Vamos mudar de assunto. A história das empresas campeãs, escolher algumas para... Campeãs, é lógico, era uma política de Estado, né? Você escolhia a empresa que ia se desenvolver. Aí é o caso das empresas, das chamadas campeões nacionais, uma coisa mais ou menos assim. Aí é outro caso, que é a ideia de você ter no Brasil empresas de determinados setores. Por exemplo, proteína. O Brasil é um país que é líder internacionalmente na produção de proteína animal. Ou mesmo na engenharia, já tivemos uma potência muito grande. É a ideia de nós termos, com o estímulo do Estado, empresas que ocupem um espaço na cena global.
é uma estratégia de ocupação de cenário internacional que o presidente Lula defendia e o BNDES financiava, e isso gerou muitas oportunidades para empresas brasileiras que cresceram, se desenvolveram, muita capacidade brasileira se instalou em outros países, e é uma experiência que o mundo inteiro faz. Se você for visitar a sede de uma companhia alemã no Brasil, ou uma companhia americana, ou uma companhia europeia, se prepare, você vai ver no comando dessas empresas cidadãos desses lugares. E junto com eles vem um certo complexo industrial desses setores dos seus países de origem. Mas tem gente que não acredita no Brasil como uma potência internacional, tem um complexo de vira-lata e aí não aceita uma perspectiva dessa. E é justamente o contrário. Você citou dois setores aí, engenharia e proteína animal. Justamente os dois setores que dos governos petistas mais tiveram escândalo de corrupção. Um é um monopólio e o outro é um cartel. Né? Não tem como você defender. Ó, que a Odebrecht passou a fazer obras na África, recebendo de ditadores africanos. A gente passou a tomar calote de Cuba, da Venezuela, de 2 bilhões no caso da Venezuela, de 3 bilhões no caso de Cuba. A gente deu dinheiro a fundo perdido. Né? Mais do que isso, a gente sustentou. A gente sustentou empresas. A gente sustentou. Não, mas o financiamento que não foi pago, é calote. E mais do que isso, as empresas corruptas que nós ajudamos a crescer. Não foi porque era a mais eficiente de todas. Até porque não tem corrupção em empresas brasileiras, claro, não tem. Não, mas peraí, mas é diferente. A empresa foi escolhida por ser corrupta. Não é que era uma eventualidade, não é uma coisa incidental. Não, ela foi escolhida por ter conluio com o governo. E mais do que isso, você falou das empresas alemãs, das empresas americanas. A Microsoft não é a Microsoft porque o governo americano escolheu que a Microsoft ia se desenvolver. O Google não é o Google porque o governo americano decidiu que o Google ia se desenvolver. Você tem investimento pesado público do governo americano, principalmente das Forças Armadas, que depois é aproveitado pelas empresas de tecnologia. Mas essas empresas não são selecionadas pelo governo e financiadas com crédito subsidiado. Digital, não tem o tipo de protecionismo nunca. Você que é um homem digital, você argumentar que as empresas de tecnologia de informação dos Estados Unidos, as Big Techs, as plataformas digitais, não se beneficiaram de investimento feito pelo Estado. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que elas não foram escolhidas. O Google que você usa ali, todas as ferramentas digitais, a maior parte delas, tem uma base de preparação tecnológica, uma base de pesquisa, inclusive de uso militar, e que muitas vezes migram e são adaptadas por startups da Califórnia. Mas o núcleo da tecnologia desenvolvida, a parte hard, é feito com investimento fortíssimo. Os americanos investem na indústria militar um PIB do Brasil por ano. E isso é a base da indústria de alta tecnologia dos Estados Unidos. Pois é, mas não tem uma seleção de empresas que vão receber essa tecnologia posteriormente porque o governo gostou delas. Essa tecnologia está disponível para todas as empresas americanas. Que acontece? Aqui também, você sabe disso. Não, aqui também o que, Orlando? Aqui também. Brasil, aqui a gente escolheu. Você pode ser financiado, você sabe disso. Não é, imagina, Orlando. Como é que você justifica mais de 50% do BNDES indo para 1% das empresas? Isso não é quem se qualifica entra. Isso é quem é escolhido pelo governo entra. Nós vimos no Brasil que mais de 50% da renda é controlada por 1% da população. E o governo Lula ajudou a gravar isso com o BNDES. São pouquíssimas empresas que acessam, que são bancarizadas com capacidade de acessar financiamento, como a desigualdade econômica no Brasil é espelho. Então esse é um problema, nós temos que romper com esse ciclo. Segundo ponto de contato entre eu e o Kim. Primeiro, é muito bonito ver ele esculhambar o Bolsonaro que ele ajudou a eleger. Elegeu o Bolsonaro, se arrependeu, mas eu acho que ninguém é obrigado a ter pena, quem dera tivesse poder de eleger o presidente da República. Se arrependeu, aqueles videozinhos lá dele que o Bolsonaro sumiu da rede. Eu procurei para trazer aqui, não consegui. Mas eu tenho o segundo ponto de contato. É muito importante a gente ter uma estratégia para combater a desigualdade.